Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio, o episódio 2, onde estudamos o livro Um Fluido Vital chamado Ectoplasma, uma nova proposta de cura. Para você que já assistiu o primeiro episódio, você já entendeu que nós estamos longe de polêmica. A gente está aqui estudando um livro escrito por um professor, doutor, pós-doutor, Mattia Tubino, e de suas experiências. Ele era ateu e foi levado a uma casa espírita em Campinas pela sua atual esposa, na época namorada, e começou a analisar as coisas que aconteciam, já que lá acontecia materialização, mas as coisas que aconteciam com ele mesmo. Químico de formação, né? Atualmente leciona na Unicamp, então daí você vê a importância que tem esse assunto e o foco. O foco não é materialização, e sim sobre propriedades curativas, especialmente de passe, ou chame isso do nome que você quiser, tá? Então, olha o livro aqui, mostrar para você. É este que se trata, que nós estamos falando. Maravilha? Hoje nós vamos para a introdução do livro. Então, sem demora, vamos lá. Aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, têm alguma noção sobre ectoplasma, via de regra, o relacionam com os chamados efeitos físicos e materializações. Não falei? É exatamente isso, né? Objetos se movem sem o concurso de ações mecânicas aparentes. Objetos aparecem do nada. Espíritos e outros objetos desaparecem. Espíritos se materializam, total ou parcialmente, conversam e tocam nos assistentes, manipulam instrumentos e ferramentas e depois desaparecem, podendo deixar para trás algumas evidências de sua visita. Fotografias, mensagens escritas, assinaturas, objetos, mãos modeladas em parafina, etc. Isso acontece mesmo. Eu fui abrir a janela, acabei de desconfigurar a câmera, deixa eu ver se estou no lugar certo. Muito bem, estou no lugar certo. Se tiver alguma falha, desculpa aí, depois a gente resolve. Então, a coisa mais evidente com o uso do ectoplasma é justamente a materialização de objetos, de coisas e espíritos que se materializam se utilizando de um médium de efeito físico, com doação de ectoplasma desse médium. E aí, por exemplo, colocam a mão dentro de parafina quente e quando isso esfria, vira um molde da sua mão materializada. Depois você faz com gesso ou alguma substância e você faz o positivo dessa mão, dá para ver até impressão digital. E nessas materializações dá para sentir pulso, temperatura, calor, umidade e tudo mais. Mas vamos continuar aqui na leitura. Na fotografia a seguir, tirada da cidade de Campinas no ano de 1963, pode-se ver um espírito materializado juntamente com 3 encarnados. Do lado direito está Nestor Mendes da Rocha, um dos fundadores do Grupo Espírita Casa do Caminho de Campinas e da Casa da Criança Meimei. Do lado esquerdo está sua esposa, Isaura Gonçalves Rocha. A terceira pessoa não foi identificada. Muitos filmes têm usado este tema de modo distorcido, criando situações de horror para susto de uns e divertimento de outros. Para a delícia de alguns, até goma de mascar em tubo com o nome de ectoplasma pode ser saboreada. Assim, de um modo ou de outro, a palavra ectoplasma é bastante conhecida do público, especialmente se a gente falar dos caça-fantasmas, né? Evidentemente, senão não tem graça. Não trarei nessas páginas dos efeitos físicos e da... vamos ver a foto? Ele está na... Oi. Ali!
Muito bem, olha lá. Ó. Fotografia de materialização feita na cidade de Campinas, em 1963. Espírito conhecido como Irmã Josefa materializava-se costumeiramente no Brasil naqueles anos e com frequência no grupo dirigido por Nestor Mendes da Rocha. Este aparece à direita na fotografia segurando um cone de papelão que servia para o espírito materializado amplificar sua própria voz. À esquerda está sua esposa Isaura. A foto foi tirada por Nedir Mendes da Rocha, filho de Nestor e de Isaura. Foi obtida com uma máquina fotográfica Rolleiflex, com abertura 4,5, objetiva planar 3x5 ou Tessar, flash megabits, potência, fica quieto Google, não te chamei não, de 1000x1, filme Ilford, asa 100, bitola 120, formato 6x6. Como esse tipo de trabalho de materialização costuma ser feito na ausência da luz, as pessoas que aparecem na foto estavam no escuro, com exceção de eventuais e rápidos acendimentos de lâmpada vermelha de pequena potência. Foi usado o flash para obter a fotografia. Vamos dar outra olhada. Olha aí. Então a gente já começa a perceber, por exemplo, né? Ah, por que não tem um monte de foto hoje que todo mundo tem celular? Então, porque não é tão simples assim. Tem muitas substâncias químicas que sozinhas elas são fotofóbicas. Tem muita gente que tem fotofobia. Quer dizer, você olha na luz do sol, você não consegue abrir o olho. Tem muita substância que com a luz muda de cor, evapora ou faz um monte de coisa. O ectoplasma é uma dessas substâncias. Então não dá para ficar. E outra, vocês perceberam que todo mundo aí tem nome, sobrenome, de onde, a foto, com que máquina foi feita, com que filme, com que abertura, etc, etc, etc. Por quê? É um registro sério, de um trabalho muito sério. Não é brincadeira e nem paparazzi, tá? Vamos continuar aqui, ó. Não tratarei nestas páginas dos efeitos físicos e das materializações como assuntos prioritários. Assuntos sérios já o fizeram há bastante tempo, citando apenas poucos dentre muitos. William Crookes, que foi um cientista, W.J. Crawford, Charles Richer, muito famoso, criador do termo ectoplasma e fundador da metapsíquica, Allan Kardec, codificador do espiritismo, e o Chico Xavier, por meio de André Luiz. No presente livro, procurarei mostrar alguns fatos que indicam que o ectoplasma faz parte do nosso dia a dia. Com absoluta certeza, tudo que será apresentado é apenas uma minúscula luz perante o Sol, que deve representar tamanho conhecimento. Mesmo assim, acredito que vale a pena apresentá-lo. Então, a gente está falando de que não será prioridade ficar falando de materialização, e sim todos os outros efeitos do ectoplasma, para que a gente não tenha vã esperança. Então, se você está aqui, o estudo é sério. Não é para curiosidade, não é para haters ficarem brincando, tá? Se não te diz nada, você acha que isso é falso, que é tudo baboseira, não bastando, né, tantos cientistas e pessoas da altura, né, do professor doutor Matia Bino, então beleza, você é livre. Pode fechar esse vídeo, ó, ou esse áudio e vaza, vai procurar as coisas sensacionalistas. Mas eu tenho certeza que se você já é habitual aqui no canal, você sabe que a gente só apresenta coisas sérias e de pesquisadores e sempre atentos aí à ciência. Continuando, mostrarei o que observei em anos de trabalho na área e assumirei liberdade de fazer algumas hipóteses. É minha intenção também fazer uma apresentação simples e com um mínimo de páginas, com o intuito de facilitar o entendimento, inclusive daquelas pessoas totalmente leigas sobre o assunto. Em algumas oportunidades, lançarei ideias sobre pontos específicos que poderiam ser discutidos. Isso será feito no sentido de mostrar a vastidão do tema e de estimular as pessoas a pensarem sobre a questão. Contudo, como tais assuntos não fazem parte dos objetivos do presente livro, evitarei discorrer sobre os mesmos. Durante a explanação serão considerados certos fatos como aceitos. Não discutirei, por exemplo, a questão da existência do mundo espiritual. Se você tem dúvida disso, pega aqui neste canal mesmo e vá estudar o Livro dos Espíritos, para ver se isso convence a você.
Também, a existência de outros corpos, além do corpo de carne, será considerado como uma realidade. Quando houver necessidade de usar os conceitos de mundo espiritual ou de corpos que não de carne, tecerei alguns comentários para que as ideias possam ficar claras. É certo que haverá algumas divergências com opiniões sustentadas por outras pessoas. Isso, no entanto, não faz muita diferença. O aspecto fundamental é que aquelas pessoas que não aceitam a realidade da existência do espírito terão alguma dificuldade em seguir a linha de raciocínio usada no livro. Neste caso, diversas posturas podem ser sugeridas. Alguns poderiam nem se interessar pela leitura da obra, nem assistir aqui. Outros poderiam ater-se aos aspectos das observações feitas e aqui narradas, uma vez que elas correspondem a fatos independentes de qualquer teorização. Outra possibilidade seria de examinar o conteúdo destas páginas com a mente aberta, procurando analisar as informações de modo racional. Alternativamente ainda, pode-se usar da intenção de ler para contradizer. Cada um fará o que julgar melhor. E tá tudo certo, entende? Tá tudo certo. Você faz o que você quer com o conhecimento. Solicitaria, entretanto, que o material aqui exposto fosse examinado criteriosamente por quem fizer a leitura, procurando usar o bom senso para que o entendimento não fique prejudicado. Aqueles que duvidarem dos fatos aqui mostrados e que estiverem dispostos às críticas, sugiro que antes de tecerem qualquer comentário de incredulidade, façam as observações em campo, do mesmo modo como foi feito o trabalho que gerou o presente livro. Criticar, sem ter realizado observações objetivas, não é, com certeza, atitude que possa ser considerada válida. Ouviram, haters? Vá lá visitar a casa espírita. Vá lá acompanhar o trabalho antes de falar alguma abobrinha, alguma barbaridade. Tá legal? Tudo que aqui é apresentado foi objeto de anos de observações e reflexões cuidadosas. Mesmo assim, é certo que há falhas. De que o trabalho está incompleto, também não há dúvida. É por este motivo que o esforço continua. Observações, correlações e busca de entendimento são ações que fazem parte incessante da empreitada. Espero que outras pessoas sejam incentivadas a fazer o mesmo. O assunto tratado se relaciona diretamente com o bem-estar físico e emocional das pessoas. Não há pretensão de competir com a medicina de qualquer escola terapêutica. Entretanto, a reflexão sobre o assunto pode contribuir, embora de modo modesto, para um melhor entendimento do ser humano, que deve beneficiar a todos, pacientes e terapeutas. Ao ler estas páginas, o leitor deverá ficar atento para diferenciar fatos de suposições ou teorias. Os fatos, por mais que estejam impregnados por concepções particulares, estão relacionados com observações diretas. Pode-se dizer que fatos são fatos. Observe-os quem quiser. Contudo, no que se refere a teorizações ou hipóteses, deve-se ter o cuidado para não tomá-las como afirmações, pois dependem muito de opiniões próprias de quem teoriza. No que diz respeito ao uso prático das informações contidas nessas páginas, espero sinceramente que aqueles que as usarem o façam de modo criterioso e honesto. É importante, inclusive, que não julguem tratar-se de uma panaceia. Por outro lado, deve-se evitar a mistificação. Aliás, mistificação só existe quando não há entendimento. O que pretendo aqui é justamente esclarecer. Só por essas frases, né, por essa introdução, a gente já imagina a seriedade do trabalho e a gente precisa ter respeito por isso. Cumpre observar também que as pessoas não devem dispensar a consulta com médicos de sua confiança para diagnóstico e possível tratamento de suas doenças quando se fizer necessário. Não é preciso ressaltar que tem especial simpatia pelos chamados métodos alternativos de cura. Entretanto, a escolha do médico e da linha que o mesmo segue deve ser feita pelo paciente. Não se pode esquecer, e muito menos negar, que a medicina ortodoxa, tradicional, tem muita contribuição a dar quando exercida por profissionais competentes e de boa vontade. Então, já que a gente está falando sobre uma nova proposta de cura, ele está deixando claro aqui que não é para abandonar a medicina. Agora eu vou me tratar só por passe, por médium, por ectoplasma. Não. Mas que ele é simpatizante das medicinas ditas alternativas, como homeopatia. Eu não sei se ainda a acupuntura é alternativa ou já foi reconhecida. Então, muitas outras que alguns cientistas ainda insistem em afirmar de pseudociência, desprezando todo o conhecimento, às vezes milenar, que há nessas medicinas.
mas que um dia, descobrindo o perispírito aí, a ciência deixando cada dia mais evidente, a medicina terrena começa a abrir o olho para essas outras medicinas, né? O material contido neste livro representa o resultado de observações realizadas durante mais de 20 anos de trabalho assíduo em equipes de tratamento pela imposição das mãos, chamado passe. A partir da segunda metade da década de 1980, o material coletado se avolumou consideravelmente e, dia a dia, novas informações são constantemente adicionadas. O trabalho de atendimento de passes foi feito em casa espírita, porém, um profissional de saúde que queira utilizar este tipo de conhecimento para o alívio de seus pacientes poderá fazê-lo dentro do seu atendimento normal. Conheço alguns profissionais de saúde que têm se utilizado, dentre outras, de técnicas de passes e mesmo de sugestões aqui apresentadas e que estão obtendo resultados muito encorajadores. Devo ressaltar desde já que a aplicação de passes e uso e manipulação do ectoplasma não são assuntos místicos ou restritos aos espíritas. Fazem parte do conhecimento universal e podem ser usados por quaisquer pessoas de qualquer religião e também aquelas que se dizem ateias. Entenda o seguinte, você não precisa ser espírita para acreditar em espírito. Aliás, o espiritismo nem é religião, portanto você adota rótulo ou não, assim como você não precisa ser espírita para poder dar passe. Nas religiões tem outro nome, bênção, jorei, tantos outros nomes, benzimento, né? Então, fique muito tranquilo quanto a isso, se você não é espírita, está tudo certo. Meu primeiro contato com o assunto ectoplasma deu-se nos fins dos anos 60, quando tive a oportunidade de presenciar um fenômeno de materialização em um centro espírita localizado na cidade de São Paulo. Naquela oportunidade, duas entidades se materializaram. Na ocasião, embora totalmente leigo sobre o assunto, procurei observar atentamente o local. Pude constatar que a possibilidade de fraude era muito remota. Algo que então me chamou a atenção foi o ruído de tosse oriundo da cabine de materialização. Então, como é que funciona a materialização? Existe uma cabine que o médium fica protegido, geralmente escondido atrás, ou num lugar mais restrito do que dos trabalhadores daquela materialização. Primeiro que não é um show, então não é aberto a público, isso é muito sério porque representa risco de vida para o próprio médium. Então são os trabalhadores e o professor Mathieu, pelo visto, foi convidado seriamente e presenciou, né? Então fica aquela cabine de materialização, meio que escondida, e o espírito materializado aparece para todos observarem. Anos mais tarde, ao iniciar a participação em um grupo de passes, comecei a sentir enjoo durante os trabalhos. Disseram-me que isso devia ser, provavelmente, o indício de que eu liberaria ectoplasma a ser usado nos passes. De fato, ao enjoo seguiram-se ânsia de vômito e tosse. Depois de tossir ou de vomitar, o enjoo acalmava. Lembrei-me então da tosse ouvida na sessão de materialização assistida anos antes. Qual seria a relação entre o ectoplasma que eu estava liberando e que não podia ser visto, embora pudesse senti-lo sair, com aquele da materialização quando as entidades que apareciam falavam, podiam ser vistas e tocadas, além de apresentar vontade própria? Tentarei discutir um pouco este aspecto mais adiante. Aprendi na ocasião que o ectoplasma liberado nos trabalhos de passes era usado pelos espíritos desencarnados que participavam das atividades de cura em benefício das pessoas doentes. Não raro, pessoas que recebiam passe durante a aplicação do mesmo apresentavam vontade de vomitar ou de tossir. Admitindo por apenas esses dois sintomas que tais pessoas fossem médiums de ectoplasmia, elas eram incentivadas a vomitar ou tossir. Após a tosse ou vômito, acontecia uma melhora imediata no seu estado geral, que tendia a perdurar se o atendimento realizado deste modo ocorresse periodicamente, por exemplo, uma vez por semana. Com o passar do tempo, ao conversar com as pessoas atendidas, notei que havia outros sintomas associados. A partir daí, comecei a prestar maior atenção às pessoas, não só nos trabalhos de passes, mas também na rua, no serviço, nos eventos sociais, etc. As suas queixas, seu jeito de ser, a descrição de que outros faziam delas. As observações eram comentadas com os companheiros dos trabalhos de passes e particularmente com minha esposa, também passista.
vários trabalhadores das atividades de passes começaram a se observar e a narrar as sensações e sintomas que ocorriam nas atividades de atendimento no centro e mesmo em certas ocasiões fora da casa espírita. Com o tempo, um número razoável de informações foi sendo coletado. Inicialmente, não se tinha a ideia de que isso nunca havia sido feito antes. Apenas na década de 1980, quando ao comentar os dados com René Antunes, ele me chamou a atenção sobre o fato. A partir daí, ampliei as observações, o que devo ao amigo René. Então, você percebe que este livro, este conhecimento foi acumulado diante de muitos anos de estudo e observação. E não é algo fantasmagórico ou polêmico, é algo natural. A pessoa pode acreditar ou não acreditar, vai acontecer do mesmo jeito. E aqui você já entendeu, a gente já começa a entender, que o ectoplasma pode se materializar, se tornar branco, opaco, ou pode ser transparente. O importante é que essa energia é transmitida e usada nos passes, bênçãos, joreis, ou tenha o nome que quiser, né? E é sobre isso que nós vamos estudar. No próximo episódio, nós vamos para o terceiro capítulo, que se chama O que é ectoplasma. A gente vai saber mais definidamente que raio de substância é essa. Eu te espero como sempre, né? Até mais. Tchau.